em um trinômio quadrado perfeito, ou seja, transformar em um produto notável e depois resolver usando o método da fatoração, não é isso? Agora a gente vai ver como usar o terceiro método, que é o mais utilizado, o mais conhecido, a mais conhecida forma de resolver a equação de segundo grau. Ele utilizou esse método de completar quadrado para achar esse método. O mais interessante do método dele é que você só usa os coeficientes A, B e C, por isso é o mais utilizado e mais fácil. É uma fórmula resolutiva que você usa só os coeficientes. Então, quem é Bhaskara? Bhaskara é um matemático indiano que conseguiu achar um método padrão de resolver a equação do segundo grau, em que você só precisa identificar os coeficientes A, B e C. Por isso, o nome da fórmula é fórmula resolutiva de Bhaskara, leva o nome desse matemático. O que diz a fórmula de Bhaskara? Que se você tem a equação do segundo grau, ax quadrado mais bx mais c, independente dela ser completa ou não, a única coisa aqui é que o a necessariamente tem que ser diferente de zero, porque senão vai deixar de ser de segundo grau e passar a ser do primeiro grau. Então você só vai precisar identificar os coeficientes, o a, o coeficiente de x quadrado, b, o coeficiente de x e c, o termo independente, e substituir na fórmula de Bhaskara. X igual a menos b mais ou menos b quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a. Lembrando que a, b e c são números reais. Então isso aqui na verdade é um número real, não é uma expressão algébrica, é um número real. Então você identifica na equação o a, o b e o c, substitui na fórmula e acha o valor a solução da equação o x. Aí a gente costuma dizer o seguinte, ó, como você precisa calcular aqui a raiz quadrada de um número, então primeiro você calcula esse número, porque se esse número for negativo, não tem solução. Exatamente. No vídeo anterior eu falei que uma equação do segundo grau pode ter duas soluções, nenhuma ou uma solução. E isso depende do valor do delta. Se o delta for positivo, a equação tem duas soluções. Se o delta for negativo, a equação não tem solução. Se o delta for igual a zero, tem uma solução, ou duas soluções iguais. Então, primeiro a gente calcula o delta, e depois substitui na fórmula, e chega no resultado final, que é o valor de x. O que a gente vai fazer agora, é uma coisa que vocês não vão precisar fazer, óbvio, né? É mostrar uma das formas, uma das demonstrações da fórmula de Bhaskara. E depois a gente vai usar a fórmula, que é a parte que mais interessa pra gente. Existem outras demonstrações, mas eu peguei essa aqui. O que Bhaskara, a ideia, ele usou a ideia de método completando quadrado. Então, o que foi que ele fez? Ele viu que essa forma, ax quadrado mais bx, não está na forma de trinômio quadrado perfeito. Então, ele transformou, sem identificar o a e o b e o c, ou seja, considerando a e b e c da forma que aparece ali, né? De forma genérica, né? A, b e c como letra, né? Parte literal. Então, o que foi que ele fez primeiro? Primeiro ele tirou aquele c dali, que é o que a gente fez lá no método de completando ao quadrado. Aí ficou ax quadrado mais bx igual a menos c. Aí depois, lá, sempre o x fica sozinho, que é mais interessante a gente calcular, né? Para você achar o primeiro termo ali, se você calcular a raiz quadrada, vai ficar a raiz quadrada de a vezes x. Então é melhor você tirar aquele a daí. Então, para isso, para tirar o a dessa equação, ele dividiu toda a equação por a. Todos os três termos. Aí sobrou essa equação aqui. A dividido por A dá A, então só sobra x quadrado, mais B dividido por A vezes x, igual a menos C sobre A. Aí aqui agora, você falta descobrir quem é o segundo termo, porque o primeiro termo, né, a raiz quadrada de x é x, então o primeiro termo do produto notável é x. Aí a gente usa um truquezinho, né, que é achar uma fração equivalente onde tenha 2, porque lembra que no produto notável tem que aparecer duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então ele multiplicou e dividiu por 2, que na verdade é achar a fração equivalente a b sobre a. Então a fração equivalente a b sobre a é 2b sobre 2a. Fiz uma manipulação ali para o 2 ficar na frente, né, para você ter duas vezes o primeiro vezes o segundo. Do outro lado ficou igual de estava antes, né, menos c sobre a. Aí agora você já sabe quem é o primeiro termo, x, já sabe quem é o segundo, b sobre 2a, por causa da nossa manipulação anterior.
Então, o que foi que eu fiz? Somei o quadrado desses termos dos dois lados da equação. B sobre 2A ao quadrado, na primeira parte, B sobre 2A ao quadrado. Aí agora você tem a seguinte equação: x quadrado mais 2 vezes b sobre 2a vezes x, mais b sobre 2a ao quadrado, igual a menos c sobre a mais b sobre 2a ao quadrado. Lembrando que a, b e c são números reais. Então, né, ali na segunda parte da equação, você tem um número real. Menos c sobre a mais b sobre 2a ao quadrado é um número real. Então, vamos calcular essas potências aí. Eu chego na seguinte equação: x quadrado mais 2 vezes b sobre 2a vezes x, mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Do outro lado ficou menos c sobre a mais b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado. Você tem duas frações ali, então vamos somar essas duas frações e transformar em uma só. E na primeira parte a gente já sabe, né, o nosso produto notável: x mais b sobre 2a ao quadrado. A gente já tinha achado o primeiro, achou o segundo, então escreveu na forma de produto notável. Do outro lado, nós somamos as frações, né? Somar as duas frações, denominador comum entre a e 4a ao quadrado é 4a ao quadrado. Agora a gente vai eliminar as raízes ali, vai eliminar a potência transformando em raiz, né? Aí sobra x mais b sobre 2a igual a mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a ao quadrado. O denominador da fração ali a gente consegue calcular a raiz. Então fica x, aí eu já peguei ali, já passei para o outro lado, né? X vai ser igual, porque a, b e c são números, então para você resolver essa equação, que agora é do primeiro grau, é só você isolar o x. Isolando o x, o mais b ficou do outro lado, menos b. Mais ou menos raiz quadrada de b quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 4 vezes a ao quadrado. Aí, como eu disse anteriormente, esse denominador aí, 4 ao quadrado, os dois termos têm raiz quadrada, então vamos extrair essa raiz. Sobra o que? X igual a menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz quadrada de b quadrado menos 4a vezes c, dividido por 2a. Duas frações que possuem o mesmo denominador, é fácil somar, né? Repete o denominador e soma a parte de cima. Então, x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Aí, a gente faz o seguinte: aquela parte que está na raiz, b quadrado menos 4ac, a gente chama de delta, que é conhecido como discriminante da equação, porque ele é quem diz quantas soluções tem a equação do segundo grau. De novo, se ele for positivo, a equação tem duas soluções. Se ele for negativo, a equação não tem solução. Se ele for zero, a equação tem duas soluções iguais ou uma solução apenas. Tá? Aí você chega na fórmula de Bhaskara. Bhaskara descobriu que para você resolver a equação, basta calcular menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2a, onde o delta é b quadrado menos 4ac. Por se tratar de uma raiz, ele tem que ser diferente de zero para a gente continuar na conta. Ou seja, você calcula o delta. Se o delta for negativo, você para porque não tem mais solução. Agora que a gente já sabe a fórmula de Bhaskara, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez nos exemplos anteriores. Eu peguei aqui algumas equações do segundo grau e vamos resolvê-las utilizando o método resolutivo de Bhaskara. Então, vamos lá no nosso quadro branco, né? Aqui no nosso quadro branco, onde a gente já fez todos os outros métodos. Então, bora usar agora a fórmula resolutiva de Bhaskara. Vamos lá. Então, o que você faz primeiro? Aqui eu já deixei esse respondido e o próximo a gente vai responder usando a mesma ideia. Eu peguei a letra A, x quadrado menos 4x vezes menos 5 igual a zero. Então, nesse caso aqui, eu não preciso mais ficar olhando, calculando a raiz do primeiro e do último e dividindo nada por 2. Eu não preciso usar o método da fatoração, que é um método que dá um pouco de trabalho, além do completando ao quadrado, que dá mais trabalho ainda. A fórmula de Bhaskara veio para facilitar tudo isso. Então, o que você faz? Identifica os coeficientes A, B e C. Nesse caso, A é 1, B é menos 4 e C é menos 5. Agora, você vai e calcula o delta.
Quem é o delta? B quadrado menos 4AC. Vai repetindo aí, porque você vai ter que decorar isso aí. Pelos próximos 3, 4 anos, você vai ter que ter essa fórmula na cabeça aí, que vai aparecer a equação do segundo grau na física, em outra disciplina, como a física, e em matemática você vai ter que estudar, né? Você vai ter que estudar bastante a equação aí do segundo grau. Então, o delta é, de novo, b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Mas quem é b? Menos 4. Então, eu tenho menos 4 elevado a 2, coloquei um parênteses ali porque o quadrado é de b todo. Então, se b for negativo, coloca parênteses para não confundir ali e não dar errado. Esse menos aqui é da fórmula, né? Menos 4, sempre vai aparecer. Só o que muda é o a, o b e o c. Então, menos 4 sempre aparece. Menos 4 vezes 1 vezes menos 5. Porque a é 1 e b é menos 5. Menos vezes menos dá mais. E menos 4 vezes menos 4 dá 16. Então, você vai ter 16, 4 vezes 1 é 4, vezes 5, 20. 16 mais 20, 36. O delta positivo significa que a equação tem duas soluções reais. Aí você vai usar agora a fórmula de Bhaskara. Já que a gente já sabe que é o valor do delta, não é isso? Vai substituir lá. Quem é b? Menos 4. Ó, esse menos também é da fórmula. Então, se b for negativo, você tem que colocar parênteses igual eu coloquei aqui. Então, menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2a. Substituindo tudo, tá bom? Porque a gente já identificou os coeficientes. Então, b é menos 4, o delta é 36 e o a é 1. Então, sobra o quê? Menos vezes menos dá mais. Menos vezes menos dá mais. Então, fica mais 4, mais ou menos, raiz quadrada de 36 é 6. Aí você vai ter duas possibilidades. Uma com mais 6 e uma com menos 6. Fazendo com mais 6. 4 mais 6, 10 dividido por 2 dá 5. Então, sua primeira solução é 5, né? x1 é 5. Esse aqui é só para identificar o x diferente. x1, x2. Pode ser em cima ou embaixo. Aqui pode ser x aqui desse lado ou aqui em cima. Tudo faz. E a segunda solução é menos 6. Então, 4 menos 6 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Sua segunda solução, menos 1. Então, você tem duas soluções. Menos 1 e 5. Aqui está em ordem crescente dos valores, não em ordem de aparição ali, que apareceu. Bora fazer essa aqui agora usando a mesma ideia. Primeiro, identifica os coeficientes. A, B, C. Quem é o A, quem é o B, quem é o C? Nesse caso, A é igual a quanto? É 1 também. B é igual a quanto? Menos 1. Lembra que quando o coeficiente não aparece, é 1. Se for positivo é mais 1, se for negativo é menos 1. E quem é C? 8. Vamos calcular o delta, né? Eu já falei algumas vezes que eu gostaria que vocês resolvessem aquelas atividades lá usando o Word aqui e depois copiasse lá. Eu percebi que vocês estão tendo bastante dificuldade em tirar foto não, em anexar. Porque vocês tiram a foto e acham que tem que anexar. Na verdade, o site lá oferece uma opção para você criar um documento. Ou seja, criar um documento Word, né, que eles chamam de documento Google, mas tem as mesmas características do documento Word. Inclusive, você pode pegar o que você faz no Word e colar lá. Você pode também inserir imagens. Então, você, na hora de responder as atividades, se você faz no caderno, tirar foto e quer mandar para a gente, você não vai anexar essa foto lá naquela página. Você vai criar um documento e vai colocar as imagens nesse documento e depois mandar para a gente, que é mais fácil do que você ficar tentando anexar. Então, aqui nesse caso, depois eu mostro para vocês aqui no final como fazer isso aqui. Identifiquei o A, o B e o C, então preste atenção nisso, porque você vai ter que identificar A, B e C na equação e substituir. Quem é delta? B ao quadrado, menos 4, desculpa, AC. Deixa eu colocar aqui, só para ficar... Beleza? Então, isso aqui vai ser igual a quem? Quem é B? B é menos 1. Então, menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes A. Quem é A? A é 1.
Quem é B? B é 8. Então isso vai ser igual a quanto? 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 dá quanto? 4 vezes 8, 32. Então é 1 menos 32. Isso é igual a quanto? Menos 31. Pergunto. Então, menos 31 possui raiz quadrada, porque a gente vai ter que calcular a raiz quadrada do delta, né? Vou ter que calcular a raiz quadrada do delta? Teremos sim. O método diz que eu tenho que calcular a raiz quadrada do delta, aqui, ó. Menos b mais ou menos quadrado do delta. Como o delta nesse caso aqui dessa equação deu negativo, eu vou continuar fazendo a conta? Não. Então, equação a equação não possui solução. Solução vazia, né? Ou solução vazia. Então, quando o delta é negativo, a equação não tem solução. Coloquei mais um exemplo aqui. Será que o delta vai dar negativo? Mas a ideia é a mesma. A, B, C. Quem é A? Nesse caso, A é 3. Nesse caso, B é menos 4. E C é menos 2, não. Está faltando um detalhezinho aqui, né? Não está da forma reduzida. Para ficar na forma reduzida, tem que aparecer só 3 termos. Tem 4 termos aí. Então, eu tenho que somar os termos que são semelhantes. Nesse caso, são os números, né? Então, eu tenho que pegar o seguinte. Eu tenho que pegar esse termo que está do outro lado do negativo e passá-lo para o primeiro membro. Aí fica positivo. Então, aqui vai ficar 3x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a 0. Agora ficou com 3 termos da forma que a gente já sabe, podendo identificar o A, o B e o C, né? ax quadrado, bx mais bx mais c. Então, toda vez que a equação não estiver na forma reduzida, você tem que transformá-la na forma reduzida. E depois identificar os coeficientes. Então, primeiro transforma na forma reduzida, né? Eu tenho o termo A, B e C. Lembrando que o A não pode ser 0, o B e o C podem. E só depois você identifica os coeficientes, né? O A e o B não mudou, mas o C mudou, né? Nesse caso, C é igual a 1. O que você vai fazer agora? Calcular o delta. Delta. Quem é o delta? Escrevi mais uma vez aqui, b quadrado menos 4ac. Não é isso? Isso vai ser igual a quanto? Quem é b? B é negativo? É. Coloca parênteses. Menos 4 ao quadrado menos 4 vezes a. Quem é A? A é 3. Quem é C? C é 1. Menos 4 vezes A vezes C. Então, menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 3 vezes 1 dá 12. Então, 16 menos 12 dá 4. Se der positivo, a gente continua. Se der negativo, a gente para, não é isso? No primeiro exemplo que a gente viu do positivo, a gente continuou. No segundo exemplo, é negativo, parou, não tem solução. Nesse caso, 4 é positivo, então tem solução. Aí você vai calcular quem?
seu x, deixa eu pegar lá. Agora que você já calculou o delta, né, que eu tenho aqui, ó, você vai calcular, deixa eu pegar essa parte aqui também. Vou pegar logo tudo, porque a gente só vai substituir de forma conveniente. Já calculou o delta positivo tem raiz, aí você vai calcular quem? O x. Quem é x? Menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2a. Nesse caso, b é menos 4, então continua ali, e o delta é 4. E o a é 1? Não, o a é 3, né? Aí você vai ter que calcular agora. Menos e menos dá mais, raiz quadrada de 4 é 2. Dividido por 3 vezes 2, 6, né? Então você vai ter duas possibilidades. x1 vai ser 4 mais 2, dividido por 6, que vai dar 10, ou 8, dividido por 6, que vai dar uma fração, não é isso? O máximo que a gente pode fazer é simplificar, 4 sobre 3. Então, sua primeira solução é seu x1, 4 sobre 3. Tirar esse 5 daí. Deu fração? Pode acontecer, né? Agora você vai usar o menos, né? E aqui embaixo 6. Então, vai ser 4 menos 2 vai dar 2. Você vai ter agora, simplificando, 1 sobre 3, 1/3, não é isso? Então, sua solução, nesse caso, 1/3. Então, sua segunda solução vai ser 1/3. Então, primeira solução, 4/3. Segunda solução, 1/3. Lembrando que você só continua se o delta der positivo, né? Então, ficou os outros exemplos aí para vocês tentarem fazer. Lembrando que esse material aqui vai na forma de PDF para você, né? E na próxima semana vai ter uma lista sobre esses assuntos aqui. Então, resolva os exemplos. Lá na aula aqui eu coloquei exemplo do módulo também. Vou colocar aqui para vocês trazerem. Lembrando que os exemplos do módulo vocês fazem no caderno. Quando as aulas voltarem, a gente corrige. E os exemplos e as listas vocês têm que resolver e mandar para mim. Aí muita gente está tendo dificuldade em anexar a lista. Anexando é o método mais complicado, né? O método mais fácil é você criando um documento. Deixa eu mostrar o que aparece para mim aqui quando eu estou no Classroom. Tem muita coisa aberta aqui, o computador travou de novo. Então, na minha página aqui do Classroom, aparece o seguinte, aparece com essa configuração, mural, atividades, pessoas, notas, e aqui, né, é claro que eu estou na página do Google aqui. Aí aqui é a sala de vocês aí do 9º ano. Mas para qualquer turma também serve. Quando eu vou criar atividade, eu dou uma clicada aqui, aí aparece uma nova página. Está carregando a página, carregou. Nessa página aparece as atividades de todas as disciplinas, né? Provavelmente na de vocês não aparece isso, mas deve aparecer isso aqui, ó, criar ou responder a atividade. Não sei porque eu não tenho, né, como aluno. Então no meu caso aparece criar. Quando eu clico em criar a atividade, aparecem as opções. Eu crio atividade, né? Quando eu faço a lista eu crio como atividade. Quando eu posto a aula, eu boto material, né, que é o vídeo. Então, quando eu for criar atividade, ou quando vocês forem responder, vocês vão aqui, ó, atividade, vou responder atividade, aí vai aparecer uma nova página, para você colocar o título, colocar a instrução, né, no meu caso. Aí aqui tem adicionar, que é quando eu vou anexar a atividade que está pronta, a lista já está em PDF, então eu anexo. Ou eu posso criar a minha própria lista aqui. Aí eu clico em criar,
aparece aqui as opções, ó, de documento, apresentação, planilha, desenho, fórmula. Então você vai aqui em documentos, ó, onde vocês devem ter isso sim, criar para responder atividade, vou responder. Aí eu vou aqui em documento, ele vai me criar um documento do Word. Na verdade, um documento Google, mas que tem a mesma configuração do Word. Criou. O que eu faço? Vamos abrir. Clique em cima para ele abrir. Aqui eu escolho se todos os alunos podem ver, né? Se todos os alunos podem marcar. Então ele está criando, criou. Tá vendo? Você tem um documento com a mesma configuração do Word, né? Arquivo para salvar, voltar, desfazer, fazer, tamanho da página, as letras, a configuração, toda a formatação que tem lá no Word. E aqui você tem a opção de inserir, tá vendo? Você vai aqui em inserir imagem, fazer download do computador, ou buscar aqui, ó, se você tem o celular lá e você está salvando na nuvem, você tem essa opção de salvar na nuvem lá, então você pode ir direto aqui, ó, ou tirar aqui. Então se você pegar do celular e salvar no seu computador, você vai nessa opção. Aí, né, você vai ter aqui a pasta. Aí você procura, deixa eu ver aqui, imagens. Eu já tenho algumas imagens salvas aqui, vou pegar essa imagem de hoje amada aqui e salvar, inserir. Aí ele vai colocar essa imagem no documento. Então é isso que vocês têm que fazer, ó. Aqui é só aumentar o tamanho, né? Então vocês vão fazer isso. Se vocês respondem no caderno e tiram a foto, vocês vão criar um documento Google e inserir a imagem no documento, que é mais fácil do que vocês ficarem inserindo, anexando a imagem. Deixa eu voltar aqui para a gente finalizar a nossa apresentação. Deixa eu ver aqui. Então, aí tem uma atividade do módulo aqui, da página 115 e 118, né? Você tem 3 formas de resolver agora a equação de Bhaskara. Na verdade, você tem 4, né? Porque a gente viu inicialmente como resolver a equação incompleta. Para resolver a equação incompleta, você também pode usar a fórmula de Bhaskara. É só você utilizar para o A, ou para o B ou C, o zero, quando um deles for zero. Então dá para você também resolver a equação incompleta. Então por isso a fórmula de Bhaskara é a mais utilizada, porque a única coisa que você faz é identificar os coeficientes, substituir na fórmula que já está pronta e calcula os valores, né? Que na verdade vão ser só operações numéricas, não tem operações algébricas. Então vamos finalizar aqui. Aquelas instruções de sempre, né? Dúvida, vocês entrem em contato. Já percebi algumas vezes que muita gente não está assistindo, nem respondendo nada, está de folga, né? Deixando tudo para o final. E no final, quando as aulas voltarem, vai complicar nossas vidas lá e as vidas dos outros alunos que estão fazendo alguma coisa. E então, lembrando que atividade do módulo, você pode ser respondido, depois a gente pega, mas as listas vocês precisam mandar para a gente corrigir antes. Até mais.